Irmãos, vamos receber com muito carinho aqui o preletor da noite, pastor Renato Sanches. Glória a Deus. Deus é bom? Eu estava compartilhando com o diácono Edio, que a gente estava relembrando os nossos velhos tempos, de ministério de família, no qual muitas vezes ele fez a abertura de louvor, a gente trouxe a palavra e vice-versa também, né? Glória a Deus, né? Deus é bom. Um novo tempo para nossas vidas. Bom, você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e, prostando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu Senhor. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, te agradecemos, ó Deus, pela leitura das tuas Escrituras. Ó Deus, nós nos colocamos em tuas mãos, para que tu, ó Deus, venha falar conosco, abrimos o nosso entendimento, meu Deus. Ó Pai, vem, Senhor, no mais íntimo de nosso ser e fala conosco nessa noite. Nós cremos que nós não viemos aqui, Senhor, por acaso, foi tu que nos trouxeste aqui e nós queremos simplesmente escutar da tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Amém e amém. Bom, como os irmãos viram, essa história tem um personagem principal aqui. Ele conta a história de Mefibosete. O tema que eu trouxe para essa mensagem é que Deus cura traumas. Fala aí para o teu irmão: Deus cura traumas. Bom, Mefibosete, conforme nós lemos aqui, ele era filho de Jonatas. E Jonatas, filho do rei Saul. Ou seja, Mefibosete, ele era herdeiro do trono de Israel. Ok? Então, se ele tinha essa descendência, Saul, Jonatas, Saul era rei, Jonatas, por consequência, se entendia que era príncipe, então Mefibosete também príncipe seria. Essa
era uma história que começava a se desenhar na vida de Mefibosete. Tudo ia bem na vida daquele jovem. Ele tinha 4 para 5 anos. Só que algo aconteceu em sua trajetória de vida, na sua pequena trajetória de vida. E aí eu convido os irmãos a voltar um pouquinho e ir lá para o capítulo 4 de 2 Samuel. A partir do verso 1, diz assim: ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo o Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná, o outro Recabe, filho de Rimom, berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Berote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os berotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. O que nos interessa está aqui no verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Explica-se por que agora. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, aconteceu uma tragédia. Primeiro que Saul e Jonatas, eles morreram. Né? Aquele jovem, aquela criança, ficou de uma hora para outra sem a sua família. E, mais que isso, a sua ama, né, a criada, vamos dizer assim, a empregada da família, na ânsia de levar Mefibosete dali para fugir daquela situação, tropeça, a criança cai e fica aleijada. Uma criança de 5 anos. Você veja só, as crianças têm sonhos, amém? Crianças, jovens, eu tenho sonho, né? Eu estou com 46 anos, os idosos também sonham. Quem sonha aqui? Mas os sonhos de uma criança, eles vão muito além, né, do que nós sonhamos. Né? Os jovens, as crianças sonham, os meninos em ser jogador de futebol, em jogar no Botafogo, né? Celeiro de craques. Eu não sei por que eu espanto disso, né? Mas as meninas sonham em ser doutoras, advogadas, né? Sonhos que uma criança tem, né? Querem alcançar um objetivo. Criança, né, o jovem de seus 10, 12, 13 anos, já começa a projetar a sua vida. Mefibosete poderia já estar projetando a sua vida, por que não? Projetos de vida, e tinha metas. As crianças têm metas. Eles sonham. Sonham e querem concretizar esse sonho. Mefibosete, eu tenho certeza que pensava no seu futuro, porque ele era filho de Jonatas, príncipe, pertencia à linhagem real, era neto do rei Saul. Então, Mefibosete tinha um futuro pela frente. Né? Mas como ficou esse rapaz? A partir da notícia que ele teve, que seu pai e o seu avô morreram. Como ficou esse rapaz? A partir de uma queda no qual ele era fisicamente inteiro e ficou aleijado dos 2 pés. Sonhos foram destruídos. Projetos destruídos. As metas, com certeza, ele já não ia mais alcançar da maneira como ele queria. E o futuro desse jovem ficou totalmente incerto. Mefibosete, pode-se dizer assim, ele passou, aos seus 5 anos, por vários traumas. E, a partir dessa idade, ele vivenciou traumas em cima de traumas ao longo de sua vida. Eu procurei ver a definição de trauma, para a gente ter bem um sentido da palavra. Né? Trauma é considerado como uma interferência forte
o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça na nossa vida, tendo assim a capacidade de mudar o rumo da nossa vida, por consequência daquele acontecido. Então, o direcionamento que nós tínhamos para a nossa vida, a partir de um trauma vivenciado, a nossa vida muda de rumo. Ela muda de rumo. Se você estava indo para cá, você vai para lá, por causa daquele trauma. Então, eu enumerei alguns traumas que Mefibosete com certeza passou. Primeiro trauma. Mefibosete teve o trauma físico. Como nós lemos aqui, no capítulo 4 de 2 Samuel, essa criança, com certeza, ela tinha um sonho de ser um guerreiro. Ser um guerreiro, porque ele participava da linhagem real. E a partir desse sonho, e a partir da queda que ele teve, tudo se frustrou. Você imagina só, uma criança no qual seu pai é guerreiro, está ali, combatendo por Israel, ele pensa que no futuro vai seguir a mesma situação. E aí, naquele momento, ele passa por essa frustração de uma vida real, entre aspas, que Mefibosete tinha, ele passou a viver dores horríveis. E por que digo dores horríveis? Porque naquela época não tinha plano de saúde, não tinha hospitais. Da forma como ele caiu e como os pés dele ficou, assim cicatrizou e por isso ficou aleijado. Então você começa a visualizar uma criança de 5 anos, quando aconteceu essa situação. E o trauma que ele vivenciou, um trauma físico, que não ficou tão somente na sua pequena idade, mas ao longo de toda a sua juventude. Um segundo trauma que essa criança teve foi o trauma familiar. Mefibosete, ele perdeu toda a sua família. Perdeu seu avô, perdeu seu pai, ficou sozinho. Uma criança de 5 anos ficou sozinho naquela situação de guerra. Eu me levo até a minha infância, no qual, com 10 anos de idade, eu perdi meu pai. Eu tinha 10 anos, minha mãe, desculpa. Eu tinha 10 anos de idade. E é uma situação muito difícil, muito complicada, de uma criança, de um jovem vivenciar. O meu pai teve que aprender a fazer as coisas de casa. Eu e minha irmã, menorzinha, tivemos que ajudar na medida do possível, mas a criança não aguenta. A cabeça da criança não aguenta aquela situação, e ainda mais não tendo Jesus Cristo. Passei por situações complicadas naquela época, mas Deus deu graça. Eu imagino Mefibosete, 5 anos, trauma físico, ficou aleijado, perdeu a sua família. Foi levado de onde morava para um outro lugar, por sua babá, por sua ama, né? Mudou tudo repentinamente na vida daquele jovem. E agora? Como é que vai ser? Para onde que eu estou indo? Um outro trauma que esse jovem teve, trauma emocional. Você veja só que situação, uma criança de 5 anos passando por tudo isso. Em 2 Samuel, capítulo 9, no verso 8, se vocês prestarem atenção, assim que ele foi chamado pelo rei Davi, ele se achega ao rei Davi, ele diz assim, cão morto. Ele assim se autodeclara como um cão morto. Ele se considerava o pior das pessoas. E quando esse jovem foi chamado pelo rei Davi, ele já não tinha mais os seus 5 anos. Ele já era um adulto formado. Eu não sei ao certo a sua idade. Então, esse trauma emocional foi ao longo da vida dele. Imagina o que se passava na cabeça desse jovem, desse homem formado, chamado Mefibosete. A sua autoestima estava lá embaixo, porque ele tinha um futuro.
e esse futuro foi por água abaixo. Esse jovem passou por dores físicas ao longo de sua vida toda. Dores familiares, porque ele ficou sozinho, não tinha com quem se amparar, não tinha com quem conversar, não tinha com quem compartilhar. A falta de uma família, ela faz com que você fique solitário. Você perde a sua base. O seu emocional, o emocional de Mefibosete, ele ficou comprometido. E ele já não mais sabia viver como deveria viver. E quanto não são as vezes que nós, vou trazer um paralelo para nós nos dias de hoje, passamos por traumas emocionais ao longo da nossa vida e a nossa vida perde o rumo. Aquela direção que nós tínhamos, ao invés de você ir adiante, você dobra para a direita. De repente foi uma briga dentro da sua família, um casamento desfeito, uma morte, uma tragédia aconteceu. Nós não estamos livres dessa situação. Deus nos guarda, nos livra, mas a soberania de Deus, ela permite que tais coisas aconteçam. E tais tragédias, tais situações podem mudar o rumo da nossa vida. E isso traz impacto nas nossas emoções. E Mefibosete, ao longo de sua vida, ele teve que conviver com as suas emoções, que com certeza traziam dia após dia momentos conturbados para a sua vida. Então, até o momento, eu compartilhei 3 traumas: físico, familiar, emocional. É tanta situação, né? Se coloca no lugar de Mefibosete. Mateus, não precisa abrir, Mateus capítulo 11, 28, Jesus disse da seguinte forma: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu me coloco no lugar de Mefibosete. Eu me imagino passando por traumas físicos, por traumas familiares, traumas emocionais. E Jesus deixa registrado nas suas escrituras: vinde a mim todos os que estão cansados. Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Passamos por situações diversas. E podemos, sim, ter traumas de nossa vida. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundante. Então, tudo aquilo que, porventura, você esteja passando, tenha a certeza absoluta que é temporário. Que em Jesus, esse trauma, ele pode ser revertido em bênção. Ele pode ser revertido em bênção. Deixa de ser maldição na sua vida para ser bênção. Porque muitas vezes não entendemos o que nós estamos vivendo naquele momento. Mas mais adiante, nós vamos juntar o grande quebra-cabeça. E pecinha com pecinha vão se encaixar. E foi assim com Mefibosete. Mais adiante, ele entendeu toda aquela situação. Mas eu vou te citar um outro trauma que Mefibosete passou, um trauma social. Se você reparar no verso 5, verso 6, está relatado que ele foi levado para uma cidade de Lodebar. Essa cidade, chamada Lodebar, era uma cidade separada. Sabe para quê? Para deixar os aleijados, para deixar aquelas pessoas que estavam fora da sociedade, deixar os leprosos, todos aqueles que não podiam mais se conviver socialmente. Queridos, imagina uma criança de 5 anos sendo levado para uma cidade dessa, separado de tudo, tinha perdido seus familiares, acabou de ficar aleijado e foi colocado numa cidade totalmente de lado. Trauma social. Você não serve para mais nada. Vai ficar lá até morrer. E quantos não são, mesmo dentro da casa de Deus, mesmo aqui, dentro da igreja, que são colocados de lado?
dentro da grande comunidade que nós temos. Lá fora, a gente costuma ver muito as panelinhas, no qual os grupos se ajuntam e se convivem e acabam deixando outras pessoas de lado. Tinha muito isso na época de colégio, mas dentro da igreja também acontece isso, de deixar o irmão totalmente fora da comunhão. Queridos, Mefibosete, ele foi colocado num lugar para ser esquecido. Muitos estão na igreja, esquecidos. Muitos estão dentro da casa de Deus, esquecidos. Chegam na igreja e sentam no último banco. Sabe para quê? Porque quando terminar o culto, é o primeiro a ir embora. Nós temos que enxergar essas pessoas. Temos que enxergar essas pessoas e ir até elas. A história de vida de muitos aqui pode ter passado por um trauma social, de ter perdido tudo, e está tendo a oportunidade, porque Deus, de repente, tirou ela de Lodebar e trouxe para cá. Esse jovem, ele ficou totalmente aleijado da sociedade, totalmente fora. Então passou por esse trauma social. E quantos anos ele não passou nessa cidade? Queridos, ninguém se lembrava mais de Mefibosete. Ninguém. Até que o rei Davi, ele manda chamar um servo seu chamado Ziba e questiona: existe alguém da descendência de Saul? E aí esse servo relata que existe sim. Existe o filho de Jonatas, Mefibosete. Ele é aleijado e está em Lodebar. E aí o rei Davi manda-o buscar. Vai lá, busca. Traz ele até a mim. Queridos, o rei Davi, ele fez um paralelo e tipifica da seguinte forma: o Senhor Jesus Cristo, ele conhece a história de nossa vida. Sabe, você, assim como eu, um dia estava lá fora, na cidade de Lodebar. E aí o rei Jesus Cristo, ele fala assim, ó, vai lá. O anjo do Senhor, ele foi enviado até lá, aonde você estava, e com mão poderosa você veio até a presença do rei. Aleluia! Queridos, eu lembro como se fosse hoje, quando eu vivi em trevas, porque eu à beira da morte fiquei. E eu tenho a certeza, eu senti, mesmo não sendo crente, quando eu escutei um hino tocando num sábado à noite, e aquilo me trouxe uma paz que eu não conhecia. Mas a partir daquele momento, sabe, eu creio que Deus começou a trabalhar na minha vida, e toda a minha vida foi restaurada, meu casamento foi restaurado. Porque eu sei que tinha pessoas orando, tanto por mim quanto por minha esposa. E o anjo do Senhor foi até lá, aonde eu estava, em Lodebar, e me trouxe. Queridos, Mefibosete, ele passou por tudo isso, mas não parou por aí não, queridos. Mefibosete, ele teve trauma espiritual também. Trauma espiritual. Porque pensa só, ele perdeu tudo. Ele tinha, com certeza, bens para receber, porque ele era da descendência do rei, perdeu sua família, ficou escravo daquela situação que ele viveu ao longo dos anos, porque imagina como era essa cidade, imagina como ele vivia nessa cidade. Queridos, ele era príncipe, se tornou um aleijado, um excluso da sociedade. Aí eu pergunto, será que ele lembrava da sua família? Será que ele tinha condições de lembrar de Jonatas, de Saul?
eu acredito que naquela cidade onde ele estava, ele não conseguia nem pensar nisso. Tamanhas eram as situações que ele tinha que conviver ao longo do tempo. Queridos, muitos homens e mulheres, mesmo com Jesus, vivem traumas em sua vida e que não foram curados. E nós precisamos colocar esses traumas diante de Deus. Porque Deus é quem pode te curar. Porque não é simplesmente você levantar a tua mão e confessar a Jesus naquele dia que você fez isso, mas é todos os dias você confessar a Jesus. É todos os dias você entregar a sua vida a Ele, tudo. Tudo que você viveu, todas as coisas. Tem coisas dentro do seu interior que Deus precisa tratar. Tem coisas dentro do seu coração que Deus precisa tratar. Tem coisa dentro da sua mente que Deus precisa tratar. Deus conhece tudo e todas as coisas. Deus sabe o que vai no teu interior. Ele te sonda, Ele sabe o que você vai falar antes mesmo de você pronunciar. Ele sabe o que você está pensando nessa hora. Para que o pastor está falando isso? Eu estou falando porque Deus quer. Deus quer tratar com a igreja nessa noite. Deus quer tratar contigo nessa noite. Muitos saem de suas casas, vêm para a igreja, terminam o culto, voltam para suas casas, não lembram da mensagem que foi pregada e da forma como chegaram, voltam da mesma forma. Queridos, não deixa acontecer isso contigo, não. Que tudo que você tem escutado aos cultos, as palavras, você possa colocar em prática, vivenciar. Tivemos um congresso recentemente, os pastores estão falando sobre isso, congresso de famílias, no qual nós recebemos pérolas, situações que, com certeza, muitas vezes você já escutou sair desse púlpito, mas não colocou em prática. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, traz o mesmo assunto de uma maneira diferente, para que você tenha uma oportunidade de colocar em prática. Mefibosete, ele foi alcançado pelo rei. E Deus nos alcançou em algum dia, mas Ele quer te alcançar hoje também. Mefibosete, ele chegou na presença do rei como ele estava. Quando Ziba chegou lá naquela cidade e falou com ele, prontamente ele veio ao encontro do rei Davi. Prontamente, da forma como ele estava. Ele reconheceu, queridos, que precisava de ajuda. Que ele podia muito bem, ser soberbo a tal ponto de não querer ir à presença do rei. Mas não, ele foi à presença do rei, porque ele sabia que precisava de ajuda. Imagina a cabeça daquele homem, passando por todas essas situações ao longo de sua vida. E ele chegou à presença do rei Davi, com muito temor e tremor. Queridos, o rei Davi aqui tipifica Jesus Cristo. Nós precisamos chegar à presença do rei Jesus, com muito temor e tremor no nosso coração. Porque Deus, Ele quer curar todas as nossas enfermidades, todas. E quando eu falo enfermidades, não somente físicas, mas enfermidades emocionais. Situações que você precisa dar um basta na sua vida. E quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje. Jesus, Ele quer te alcançar. E da mesma forma como Ele alcançou a Mefibosete, Ele alcançou a família de Mefibosete. Porque Mefibosete tinha descendente. Queridos, Mefibosete foi colocado num lugar de vergonha. O rei Davi chamou Mefibosete para comer na sua mesa.
A sua presença edificou não somente ele, mas toda a sua família. De um lugar de maldição, ele foi chamado para viver a presença do rei e em Jerusalém. Toda a maldição na vida daquele homem foi quebrada, foi transformada em bênção. Tudo foi restituído. Todas as coisas que Saul tinha foi colocado para Mefibosete e a sua descendência. E assim ele viveu. Jesus Cristo quer fazer o mesmo contigo. Jesus Cristo quer fazer o mesmo pela tua família. Mas você pode pensar assim, pastor, eu não estou em Lodebar, eu já estou na igreja. Será? De repente você está preso ainda. Preso em situações que você precisa de cura. Em traumas de sua infância, da sua juventude. Situações que mudaram o rumo da tua vida, que só você sabe, querido. Mas Deus sabe da tua vida. Deus sabe da tua vida e da tua necessidade. E eu convido a igreja a ficar de pé. Eu pediria para a equipe de louvor. Tá. Queridos, fecha teus olhos. Glória a Jesus Cristo. Sabe, queridos, no Evangelho de Lucas, fica de olho fechado. Se liga em Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, no verso 22, diz assim, a parábola do filho pródigo, né? O pai, porém, disse, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas eu chamo a atenção no versículo 22, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Mefibosete, ele chegou na presença do rei, e o rei Davi, ele fez isso com Mefibosete. O nosso Deus, Ele nos chama a sua presença. Ele nos chama a sua presença para fazer tudo novo, para colocar sandália nos nossos pés, um anel que simboliza a aliança com Ele. Aleluias. Deus se importa contigo, meu querido. Deus se importa contigo, com a tua história. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Queridos, nós vamos cantar esse louvor novamente. Mas eu quero orar por você.
Eu quero orar por você, porque eu tenho certeza que essa palavra não foi por acaso e que você precisa de cura nessa noite. E enquanto o louvor está sendo tocado, você está sendo convidado pelo Espírito Santo de Deus, se assim você quiser, para receber a oração de cura. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Quem sabe você está pensando assim: essa palavra não é para mim porque eu sou crente, eu já estou em Jerusalém. Ah, queridos, essa palavra é para você também. Você está perdendo uma ótima oportunidade de ser curado. E eu, como insisto, eu vou insistir. Nós vamos cantar esse louvor novamente. Nós temos pastores aqui, diáconos, esposas de pastores, que vão orar por você. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Jesus quer te curar nessa noite. Não importa pra onde você for, Jesus está te alcançando. se na escuridão Aleluia. da noite Aleluia. Ele apaga o seu passado Aleluia. de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Aleluia. Ele não desiste. Aleluia. Jesus está curando nessa noite. Jesus está curando nessa noite. Quem sabe você passou por essa vida toda por situações que te tiraram do rumo, te tiraram da direção que Deus tinha para a sua vida. Mas assim como Deus fez com Mefibosete, Ele está fazendo tudo novo na sua vida a partir desse momento, da tua atitude de vir como estás. Aleluia! Deus está trazendo cura para a tua vida. Deus está restaurando, transformando, mudando a sua sorte. Aleluia! 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 Ele não desiste. Queridos, Ele não desiste. eu quero fazer, enquanto aqui as orações estão acontecendo com os irmãos que assim desejaram, eu quero fazer mais uma oração
Você de repente nessa noite está aqui, veio pela primeira, segunda vez, ou de repente já vem com bastante assiduidade aqui na igreja, mas nunca teve a oportunidade de confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você está aqui nessa noite? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E no momento que eu estiver orando por você, algo novo vai acontecer na tua vida. Tem alguém aqui? Pessoa que de repente estava afastada do caminho do Senhor? Ninguém? Aleluia. Muito obrigado, Deus. Não sei porquê, mas Deus está me incomodando. Eu vou fazer a pergunta de novo. Cadê você? Cadê você, querido? Cadê você, querido? Deus quer te tirar desse lugar onde você está e te trazer a presença dEle. Amém, Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que Tu fizeste nas nossas vidas, na noite de hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifica o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Estende as tuas mãos para cá, igreja. Vamos orar pela jovem. Pai, nós te agradecemos pela vida da Bia, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa jovem, Deus, que entendeu, Senhor, tudo que foi falado aqui nessa noite. Entendeu, ó Deus, que Deus falou com ela verdadeiramente e ela se achega a Jerusalém. Se achega ao trono do Rei Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa jovem, ó Deus. Muda a história de sua vida, Deus. Muda todo o rumo, Senhor, que ela teve até agora, meu Deus. E transforma, Senhor, essa situação. Coloca, ó Deus, um anel, Senhor, em seu dedo. Sandálias novas, ó Deus. Uma roupagem nova em tua filha. Nós abençoamos a tua filha. E isso nós fazemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Bia, repete assim comigo. Senhor Jesus. A igreja vai estar acompanhando. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu prometo ser tua, fazer a tua vontade. Obrigado, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Olha a tua família. Viu? Glória a Deus. Deus é bom, igreja. Deus é tão bom que nós temos ainda uma oportunidade de testemunho. Eu pediria para você se sentar rapidamente. Eu vou chamar aqui a irmã Elaine, a esposa do diácono Alexandre. Cadê você, Elaine? Hein? Posso falar? Ah, então tá bom. Gente, aleluia. O resultado da semana de oração. Há 1 ano, a irmã estava por receber o FGTS, que tinha direito. Mas, para a glória de Deus, esse FGTS saiu hoje. Aleluia! Deus é muito bom. Amém, igreja? Eu sei que você acabou de se sentar, mas vamos ficar de pé para nos despedir. Amém. Levanta tuas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, por essa noite abençoada na tua casa. Ó Deus, que tu possa estar nos levando, Senhor, debaixo da tua graça, da tua bênção, que possamos chegar em nossos lares, Senhor, protegidos por ti,
ter uma semana abençoada na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Te damos graças e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. E todo aquele que crê, diga amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente.